Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa temporada 2022 da Curious Live. Essa temporada que começa hoje, um mês muito simbólico para mim, que é o mês de março, né? A gente teve a ideia de fazer essa Curious Live no ano passado, a gente fez algumas e assim, a ideia inicialmente era o quê? Trazer pessoas aqui que possam mostrar pra gente algo interessante, que possa ensinar algo que a gente consiga levar para a vida toda. E foi por isso que a Curious Live surgiu no ano passado. A gente teve uma parada aí estratégica de setembro até agora e eu já estava morrendo de vontade de voltar a fazer essas lives. E eu passando ali no meu feed, me perguntando quem que eu ia chamar para ser a primeira pessoa a participar da minha Curious Live. E aí eu me deparei com um perfil interessantíssimo que eu fiquei ali mais ou menos uns 25 minutos só passando, lendo, porque é um perfil curioso demais. Eu nunca tinha visto algo do tipo, nem no Instagram, nem no YouTube, enfim. Eu tenho certeza que depois dessa live você vai ir no perfil dele, você vai achar interessante, igual eu achei. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo bem legal, gostoso, principalmente para os homens, mas também para as mulheres, né? Ele também tem um site chamado Homens e ele agora também faz podcast. Eu assisti um deles, tá? Não vi ainda os dois, vi um só e achei bem legal também. Você não pode deixar de ver todo o conteúdo do mestre Márcio André Emídio, que eu vou chamar já já ele para subir aqui. Eu vi que ele está aí já e ele tem muito a ensinar para gente. Bom, para quem não me conhece, depois de falar tudo isso, né? Meu nome é Paulo Ricardo Mendes, eu sou estudante de jornalismo e decidi, como disse lá atrás, fazer essa Curious Live para levar até você informação e conhecimento. Bom, vamos já chamar o Márcio, porque ele tem muita coisa para falar. O tema de hoje é masculinidade no ano de 2022. Boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, obrigado por você ter aceito, tá? O convite. Eu sei que você deve estar cheio aí de convites, né? Mas obrigado mesmo. Eu que agradeço, Paulo, de coração, pelo convite. Vamos lá então? Vamos. Bom, eu acho que eu disse tudo certo, né? Você é mestre, porque você fez mestrado, certo? Sim, Né? Você tem um site chamado Homens, mas a gente fala lá pro final, e agora você também faz podcasts, né? isso. Eu sou terapeuta neurolinguístico, né? Eu trabalho com o público masculino, cuidando da mente, do corpo e da sexualidade do homem, né? Então, eu atendo online, atendo presencial os homens. Tá certo. Márcio, então olha só. O tema, como eu tinha dito para você, é masculinidade, né? E Isso. aí, mais de uma pessoa veio para mim e falou assim: Paulo, mas o que é masculinidade? Falei: assista a live. Então, assim, eu queria que você abrisse falando pra gente o que é masculinidade. Beleza. Pessoal, aproveita, aperta aí a setinha aí, convida outros homens, convida umas mulheres também para assistir nossa live aqui, que a gente está falando sobre masculinidade. E aí eu vou começar aqui falando o que é masculinidade. Paulo, o que é masculinidade? Eu digo assim, que é um monte de crenças, um monte de comportamentos, um monte de atitudes, né, que foi criada com o passar dos anos, que a sociedade criou, que a igreja criou, para conceituar ou para definir o que é ser homem, né? O que é, na verdade, o que é ser homem. Então, isso que é masculinidade. É essa caixinha
onde tem um monte de itens que fala, se você tem esses itens, você é homem. Se você não tem esses itens, você não é homem. E aí eu vou te trazer alguns exemplos aqui que com certeza você já ouviu também várias vezes falando, principalmente quando a gente é criança. Por que aí é um conjunto de crenças? Porque a gente ouve isso quando criança e isso vira um valor e uma crença para a gente que a gente traz, né, para a vida adulta. Então, você já não ouviu falando assim? Homem de verdade não chora. Homem tem Muitas vezes. isso. Homem tem que ser forte. Homem não pode mostrar suas emoções. Homem é corajoso. Não é? São coisas que a gente vai ouvindo aí desde criança. Por exemplo, o homem tem que mostrar controle, o homem tem que ser o dominante em cima da mulher, então ele que domina, não é assim? Homem não desiste. Então tem muitas coisas aí que a gente ouve e quando criança a gente acredita que isso é verdade e a gente traz para a vida adulta. Só que aí, quando a gente vai colocar isso na prática, a gente começa a ver que não é por aí. Só que eu fico guardando isso dentro da minha caixa, porque se eu não for isso, eu não sou homem, né? Então, isso é masculinidade. E aí, Então, quando o homem fica muito preso nisso, nesses itens, é a masculinidade tóxica. E quando o homem sai dessa caixinha, é a masculinidade saudável. e assim, eu acho, né, que conforme a gente ouve isso durante a vida toda, a gente cresce um adulto homem meio doido, né? Porque assim, eu quero fazer várias coisas, mas eu não faço porque não é de homem. Sim. Digamos assim, é isso, né? Sim. Só que isso vai interferir na nossa vida. Você quer um exemplo meu que eu sempre falo? Por exemplo, porque isso a gente vai trazendo lá dos nossos tataravós, bisavós, avós, os pais, porque eles também não aprendem isso e não ensinam a gente, né? E a gente vai passando de geração para geração. E muitas vezes inconsciente a gente faz essas coisas. Um exemplo meu, eu tenho 3 filhos homens. E o meu pai não me abraçou, não me beijou, porque homem não pode demonstrar esses afetos, não é? Isso é coisa de mulher. E aí eu comecei a ter essa dificuldade com os meus filhos. Eu tinha vergonha ou eu tinha medo inconscientemente de pegar meus filhos no colo, de abraçar, principalmente os maiores. Quando é bebezinho, tudo bem, eu tô cuidando do bebezinho. Mas quando vai ficando maior, aí eu parei e falei assim, não, eu não posso ser assim. Eu sou o pai, né? E aí eu fui me curar, e aí fui me autoconhecer. E aí eu culpei meu pai? Não, porque ele também não teve isso, ele não aprendeu, coitado. Como que ele vai me ensinar? E aí eu que fiz o oposto. Eu fui lá, abracei meu pai, beijei meu pai. E aí eu me curei. E eu me curando, agora eu consigo fazer isso com os meus filhos. Então eu quebrei esse negócio que vem lá dos nossos bisavós, tataravós. Então isso é só um exemplo da gente sair dessa masculinidade tóxica e ir para saudável. E o seu pai aceitou? Sim, Assim, sim, tranquilo. tranquilo. Uhum. Então, assim, então pode ser que ele até, né, queria fazer também, Sim, mas só que tinha esse medo. sim, com certeza. Uhum. Agora, sempre quando eu chego na casa dele, eu abraço, eu beijo, né? Legal. Você acha que o homem metrosexual foi o, como eu posso dizer, o start para a gente quebrar isso de masculinidade? Ou não? Eu acredito, Ou onde foi? eu acredito que não, sabe por quê? Porque o homem ainda inconsciente, o que ele vai achar? Ele vai achar que o homem vaidoso é gay.
Entendeu? Então, isso é questão de autoconhecimento. Então, o metrosexual, ele é uma pessoa que se autoconheceu e ele falou que ele acreditou que a vaidade não tem nada a ver com ser feminino e ser masculino, né? Então, ele já curou isso, como eu curei essa parte de afetividade com o filho. E ele curou essa questão de autocuidado, né? Olha aqui, o Francisco Queiroz disse assim, ó, meu pai não fala com a gente de maneira direta, justamente por ter vergonha. Então, você, caso tenha algum caso aí com o seu pai, irmão, família, ou se você não é desse, que não abraça, que não beija, mas que sim demonstra que beija, abraça, que fala que ama, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente lê, né, Márcio? Sim, com certeza. E aí, Francisco, aproveita e faça isso com seu pai. Converse com ele, porque ele também não aprendeu isso, ele tem vergonha, né? Então, vai mostrando para ele que não precisa ter vergonha, porque não existe nada errado e nada certo. O que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim. E para que vergonha, não é? A Elaine Maia também disse que isso que você fez, né, é uma quebra de repetição, né? Sim, Você quebrou. sim, aham. Porque agora os meus filhos não vão levar isso para os meus netos, né? Já foi uma geração curada nesse sentido, né? Márcio, você acha que esse estímulo, desde quando a gente é criança, de que homem não chora, de que homem tem que ser forte, de que homem não pode usar rosa, você acha que isso cria um adulto homofóbico? Esse eu acho que sim, mas que ele separe muito assim o homem, mulher, isso aí vem desde cedo. Eu acredito que são N coisas, né? Não é só isso que, que vai manifestar gostar de homem ou não. Eu acredito que são muitas coisas que interferem aí, tá? Porque também o que a gente tem que... O masculino saudável, como que ele tem que... eu acredito que tenha que pensar que ser gay ou não ser gay é homem a mesma coisa. A única coisa que muda é que um gosta de maçã e o outro gosta de laranja, entendeu? Mas ele é homem, da mesma forma, do mesmo jeito. Eu vi um vídeo seu que eu achei interessante, que é onde você fala das energias. Acho que é Yin e Yang, né? Isso, eu até anotei isso para falar. Porque nós temos uma energia vital, que é a nossa energia sexual. Hoje, né? Hoje, cientificamente, a gente sabe que nós somos energia. O nosso corpo é feito de energia. Então, nossa mente é uma energia mais sutil e nosso corpo é uma energia mais densa. Porque se a gente pegar uma célula e quebrar, nós vamos encontrar o átomo, as partículas do átomo, né? Os prótons, os nêutrons, e no final da conta, vira energia. E essa energia é a nossa energia de vida, que ela fica no nosso órgão genital e daqui a gente manipula essa energia para o nosso corpo todo, porque ela tem que vir aqui para a mente, que aqui a gente sente o prazer, e levar esse prazer e essa energia para todas as áreas da nossa vida, a profissional, a social, todas as áreas. E essa energia, ela é dual, ela é feminina e masculina. Por que ela é dual? Porque a energia não tem o polo positivo e o polo negativo? Seria o polo positivo e o polo negativo dessa energia. Então, lá no Oriente, o nome para essa energia foi dado de Yin e Yang,
Shakti Shiva, né? Tem o Animus e Anima, que foi o Jung que deu esse nome. Só que aqui no Ocidente colocaram energia feminina e masculina, só para misturar com o Só para deixar sexo de confuso. homem e de mulher, que não tem nada a ver com o sexo. É uma energia positiva e negativa, são polos. E positivo e negativo não tem nada a ver também com bom e ruim, né? E a energia feminina é a energia que, desde criança, né, no contato com a mãe, a gente aprende essa energia, que é a energia do amor de perto. Então, é o cuidar, é o afeto, é o amor, o carinho, a compaixão. Tudo isso está na energia feminina. E na energia masculina, quando a criança tem, depois de 3 anos, que ela começa a admirar o pai, é com o pai que a gente busca essa energia masculina, que é a energia do foco, da atenção, da busca pelo dinheiro, pelo projeto, porque o dinheiro também é outra energia. Então, essa é a energia masculina. E Então, assim, não a importa gente ser nasce, homem, todo mundo. não importa ser homem ou mulher. Nós temos as duas energias e temos que aprender a usar as duas energias, porque como hoje nós não temos um equilíbrio, então tem que pelo menos aprender a usar. Como que usa? Eu, Márcio, então no meu trabalho, na função de líder, eu vou usar a minha energia masculina. Então eu vou usar meu foco, a atenção, direcionamento. Quando eu estou com meus filhos, eu posso usar minha energia feminina, que é o abraçar, o colher, beijar, né, dar carinho. A mulher também. A mulher, quando ela está liderando alguma coisa, ela está usando a energia masculina dela, né? Só que muitas vezes, Paulo, essas energias, elas são trocadas na nossa família. Você pode ver que tem mãe que tem mais energia masculina, que é aquela que decide as coisas, que faz tudo, que, né, que busca tudo. Aqui em casa é assim, certeza. E o pai é aquela pessoa mais carinhosa, que dá mais atenção. Só que isso são energias distorcidas, porque eles também não cuidaram da energia deles, entendeu? Então, nós temos as duas, mas o homem descansa na energia masculina, a mulher descansa na energia feminina. Se ela ficar só fazendo coisa masculina, né, usando a energia masculina, ela não vai dar conta, porque ela descansa na feminina e vice-versa. Então, a minha dúvida era essa. Quando a gente descobre onde, qual é a nossa, e se a gente estiver na energia errada, não sei se é assim, a gente pode, sabe, trocar? É, Tem como fazer isso? não é errada. É igual torneira de água quente e água fria. Quando você precisar de dar amor, de dar carinho, de entender o outro, de ter compaixão, você abre a sua torneirinha da energia feminina. É que os homens, tudo que vai se aproximando dessa energia feminina, eles têm a crença de que isso não é ser homem. Então, eles correm dessa energia. Eles ficam lá na masculina. Entendi. E o homem que vai muito para a energia masculina e esquece da feminina é aquele homem agressivo, abusivo, porque tudo isso é excesso da energia masculina. Você acha que hoje em dia, com tudo muito aberto, escancarado e com muitas coisas assim que a gente vê, né? Você acha que isso pode mexer na mente das crianças em relação a isso, a masculinidade? Olha, é que tem pontos e pontos. Vou dar o exemplo da minha família. Como eu e a minha esposa, a gente trabalha com sexualidade,
Então, aqui as coisas ficam tudo assim. Aqui em cima, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em cima tem um masturbador, ó. É um masturbador que a gente usa para ensinar a Para os sexualidade filhos já. feminina. Então, tem uns pintos aqui, tem tudo assim. E a gente leva numa boa, porque a gente explica saudavelmente o que é isso. Claro que tem coisas que ainda a idade não vai entender. Então, a gente tenta explicar de uma outra forma, mais saudável. Então, assim, você acha que é desde cedo que toda criança deve saber o que é o que, certo? Só que não de uma forma direta. Sim, É isso. no tempo deles, no tempo deles. Uma vez eu e a minha esposa estava deitado na cama, aí chegou meu filho do meio, que tem 8 anos. E aí ele falou assim, olha o que eu achei. Aí ele foi lá na nossa gaveta, que tem uns brinquedinhos de sex shop nosso. Aí ele começou a tirar e começou a perguntar para a gente para que servia aquilo. Então, tem coisas que a gente explicou para que serve, tem coisas que ele não ia entender. Tipo, tinha um vibrador. Aí a gente pegou e falou assim, esse daqui é para fazer massagem, entendeu? A gente colocou assim. Uhum. Então, é Legal. no tempo dele, né? Certo. Márcio, e assim, outra coisa que eu vi também nos seus vídeos, caso você queira, né, falar sobre a sua voz. A minha voz? Sim, É, porque isso também estava lá na caixinha dos homens, né? O que é na caixinha dos homens? Homem tem que falar firme, tem que falar forte, né? Não é assim? E eu acreditei nisso daí. Aí, o que aconteceu? Eu fui para a faculdade, me formei e fui dar aula também numa faculdade. E quando eu me deparei de frente para aquele monte de gente, eu não conseguia falar, porque eu sofri bullying a minha vida inteira de criança, que a minha voz é fina, que a minha voz é de mulher. E eu acreditei no que os outros falaram. Eu fiz até fono para ver se a voz ficava grossa, mas depois eu aceitei. Eu falei assim, não, essa é a minha voz. E não existe voz de homem e voz de mulher. Voz é voz. O importante é você falar. Então, assim, gratidão que eu consigo falar, né? Que eu tenho a minha voz. E a partir daí me aceitei e estou pouco me importando com o que os outros vão achar da minha voz. E com ela então, mas eu tô fazendo esse trabalho que eu acredito que é muito bonito de ajudar os homens. maravilhoso, Né? maravilhoso, maravilhoso. E assim, ó, isso a gente tem até hoje e eu acho que tem muito mais no esporte, né? Se a gente vê algum jogador que sabe falar fino, pronto, todo mundo zoa, né? Sim. Por que que o esporte é tão ligado a ser másculo, assim? Que só pode jogar bola quem é mais homem? Uhum, sim. Você fez uma pergunta para mim? Sim, Então faz de isso. novo. Por quê? Faz de novo, porque eu Tá. entendi como uma afirmação. Não, então assim, ó, por que que no esporte, ou por que que a gente enxerga que no esporte só pode fazer esporte quem é másculo? Então, vamos por bola, só pode jogar bola quem é mais homem, sabe? Quem é mais forte. Sabe assim? Eu vejo isso, né? Vejo dessa forma. Até quem é jogadora parece que tem a necessidade de ser mais masculina, sabe? Sim. Olha, aí eu já diria que são olhares. Esses não são meus olhares. Eu fiz educação física, né? Eu sou educador físico, trabalhei muito tempo nessa área. E é tão legal dentro da faculdade que pelo corpo você já sabe que esporte que a pessoa faz. Por exemplo, uma pessoa que corre, ela é magra, né? Tem as panturrilhas bem fortes. Quem dança vai ter um corpo mais leve. Quem faz lutas tem um corpo mais duro. Só que tudo isso, Paulo,
tem muito a ver com a personalidade também. O corpo tem muito a ver com a personalidade e não só com o esporte. Ter um corpo forte pode demonstrar que aqui ninguém entra. Ou eu tenho que ser forte. Então, dentro tem uma pessoa muito fraca que precisa de um corpo forte para esconder a fraqueza. Mas, assim, é uma ilusão da pessoa, né? E aí ela precisa desse corpo para mostrar que ela é uma outra pessoa. Então, eu não acredito nisso. Hoje eu acredito que tá tudo misturado. E aí, no seu podcast, você disse que o esporte muda muito a vida do homem, né? Sim, aí esse exemplo que eu dei do homem forte, duro, como que Uhum. ele é na vida dele? Ele é uma pessoa dura, que é inflexível, que não sabe falar não, que é sempre durão. Então, quando ele se põe a fazer uma outra atividade, por que ele tem esse corpo? E por que ele busca uma atividade de deixar o corpo forte? Isso inconsciente, para esconder essa inflexibilidade ou essa vulnerabilidade de mostrar quem que ele é. E a partir do momento que ele busca um esporte que ele vai ter mais elasticidade, ou um alongamento, ou qualquer outra atividade, ele mudando o corpo, ele deixando o corpo mais flexível, ele vai começar a ter mais flexibilidade na vida dele, de aceitar a opinião dos outros, isso é uma flexibilidade, né? De entender que não é só a visão dele que é a certa, que do outro também pode estar certa. Então, tudo isso tem a ver com o corpo, porque corpo e mente é uma coisa só, né? É um único sistema. Então, você muda o corpo, você muda a mente. Então você está dizendo para mim que o esporte ele não muda só o externo, ele vai mudar muito na sua vida, em tudo. Completamente, sim. Uhum. Muda sim. Tá. Lembra que Márcio, mente e corpo é a mesma energia, uma mais sutil e a outra condensada. Mas se eu trabalho aqui, eu cuido aqui. Se eu trabalho aqui, eu cuido aqui. tá, mas assim, existe alguma regra? Eu trato o meu corpo para depois a mente, ou a mente depois o corpo, ou não? Ou isso varia de pessoas? Os dois ao mesmo tempo. Os dois juntos. Os dois ao mesmo tempo. Sabe por quê, Paulo? Tem coisas que você consegue se soltar mais com o corpo, tem coisas que é com a mente. Só vou dar um exemplo. Quando uma pessoa ela é abusada, ela tem memórias no corpo. Ou coisas ancoradas no corpo dela. Então, faz de conta que eu vou te contar algo que vai te instabilizar de uma forma emocional muito grande. E eu faço isso com a mão no seu ombro. E aí eu te conto algo e você começa a chorar, e isso te traz uma emoção muito grande. Eu ancoro essa emoção e com o fato que eu contei para você, eu ancoro no seu ombro. Então, toda vez que eu toco no seu ombro, você vai ter essa sensação, essa emoção e pode lembrar do que eu te disse ou ficar no seu inconsciente. Então, quando aí aconteceu algo com você lá na sua infância ou na sua adolescência, e hoje, quando eu toco no seu corpo, nessa parte, você tem essa emoção, mas você não sabe o que é. Então, quando você faz uma massagem tântrica, por exemplo, que você está trabalhando com a sua energia sexual, que é a sua energia de vida, quando você é tocado em alguma parte do seu corpo, você traz essa emoção. E aí você começa a lembrar do que aconteceu para você cuidar. Você traz para a luz para olhar para aquilo lá. Quando eu te toco também em alguma parte do seu corpo e você começa a rir, você tem cócega, isso é uma forma do seu corpo se defender. Algo tem ali, entendeu? Que é inconsciente, você não sabe Caramba. o que é. Então tem que cuidar dos dois. Dos dois juntos. Dos dois juntos. Caramba, interessante isso.
Ó, por exemplo, como que eu cuido do vício em pornografia? O homem que tem o vício em pornografia e masturbação. Ele ensinou a mente dele desde a adolescência que se ele faz um movimento junto com as coisas que ele traz na mente, isso é prazer. Então, é assim que ele ensinou a mente dele a sentir prazer. Então, como que eu vou cuidar dele? Eu vou cuidar da mente, né? O que está faltando para você ficar buscando essa pornografia? E ele vai ter que fazer exercícios novos de masturbação. Então, eu vou ensinar ele a se masturbar de outras formas para sentir prazer sendo tocado de outro jeito também. Então, aí ele começa a ensinar a mente dele que se ele é tocado só em outro lugar, por exemplo, na glande, isso é prazer. Então, é reensinar, né? Entende? Então, assim, você realmente cuida de todas as áreas, né? Sim, mente e corpo, sem e com, né, a sexualidade, que é a nossa energia de vida. Tá, e aí você falando exatamente sobre isso, eu já vou lá no seu Instagram, tá? Que aí Ô, tem Paulo, várias imagens. Sim. eu não vejo aí as perguntas das pessoas, tá? Se você vê aí, você pode perguntar, tá bom? Não, tá bom. Eu falo e eu até chamo você que está aqui na live com a gente, caso você tenha alguma dúvida que você queira tirar com o Dr. Márcio, é só mandar aqui que a gente faz na hora e ele também responde na hora. Pode ser homem, mulher, certo? Porque eu tenho certeza que os dois devem ter dúvidas, né? Então, aí assim, ó, eu indo lá pro seu Instagram, que tem várias imagens, né? Você sofreu algum tipo de ataque por isso? De alguém falar, ah, isso daí é feio. Porque assim, ó, eu nunca tinha visto nada igual. Uhum. Mas eu achei interessantíssimo, porque não é feio. Não é feio, sabe? Não que a nossa parte seja feia, não, mas a gente é educado a não olhar, a não mostrar, a não ver, Sim, a dizer e ouvir que é errado, né? sim. E Mas se sabe você por sabe que a sofrer gente algum foi ataque, ensinado dessa forma, Paulo? Porque quando você compreende a energia sexual, você entende o poder que ela tem e como você pode direcionar esse poder para outras coisas. E aí, então, começaram a tirar o seu poder. Então, para de falar dessas coisas, isso não existe, isso é feio. E aí você vai tirando o seu poder, né? E agora, os homens estão numa crise da masculinidade, né? Um monte de homem aí em crise para uma masculinidade saudável. E olha, eu nunca ninguém falou nada, não. Só o Instagram que de vez em quando ele bloqueia algumas coisas que eu coloco. Se eu faço alguns videozinhos com pinto na mão, ele vai lá e tira. ele tira. É, mas tem Mas, uns que ele mas assim, deixa. mas assim, você achou que iria, sabe, sofrer? Você no início teve receio de, sabe, postar algo ou Não, não? não, de forma alguma. Não. E o retorno, como é? O retorno das pessoas? É, porque assim, eu fiquei empolgadíssimo quando eu vi. Falei, Aham. caramba, até sabe que enfim algo pra gente, né? Pra Sim, gente ler, porque assim, às vezes a gente tem muita dúvida e essa, bem isso, a gente não vai ao médico, a gente não fala com o pai, não fala com um amigo, porque a gente é macho e macho não fala sobre essas coisas, né? sim, porque se você procurar um médico, você não está sendo forte, né? E homem tem que ser forte. É isso. Homem. Então, como que é o Ó, retorno? bastante gente entra em contato comigo, bastante homens. Tem muitos homens ainda que têm vergonha até de perguntar. Então, eles entram e falam, ah, bom dia. Aí eu respondo, aí daqui um dia e eles falam, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem. E aí eles vão perguntando, vão falando, para depois falar qual que é a dificuldade. Às vezes, quando eu estou vendo assim que a pessoa está meio sofrendo, eu já falo, pode falar o que você veio buscar, eu só tenho eu e você aqui,
ninguém vai ficar sabendo, então se abra, conta, e eu, no que eu puder te ajudar, eu contribuo. Mas as pessoas me procuram bastante. E tem Até muita mulheres, viu? esposa. Então, Tem, era isso agora. Tem muita esposa sim, que, tipo, leva sim, esposo? tem mulheres que entram e falam assim, como que é seu atendimento? E aí começa a perguntar o valor, como que eu atendo, tudo. Ah, porque é para o meu marido. Aí depois que ela passa para o marido, entendeu? Aí eu começo a conversar com o marido. Mas tem sim, tem as E, mulheres. Márcio, me fala um pouco do seu site. Ele é direcionado a que e para quem, fora homens? O meu site hoje, ele tem uma página falando do meu trabalho de atendimento, né, terapêutico, e ele tem uma página de um produto que eu estou lançando daqui uma semana mais ou menos, que é sobre a masturbação consciente e o pompoarismo masculino. O pompoarismo masculino é um exercício físico para 3 músculos que a gente tem no nosso assoalho pélvico, que fica entre o saco e o ânus, e que é esse músculo é o que sustenta o pênis, né? Ele que controla a ejaculação. Então, esse meu produto é sobre esses 2 temas. Tem essas 2 páginas e uma página sobre mim. E Tá, tem os ó. blogs também que eu estou escrevendo. Então, lá tem Blog? isso, tem um blog sobre a libido, a linguagem da libido, que cada pessoa tem uma linguagem. Tem falando sobre a masturbação, sobre o pompoarismo. Então, tem alguns blogs lá também. Márcio, uma dúvida que veio aqui, deixa eu só pegar o nome aqui, da Luana. A dúvida é, você leva algo da sua vida, tipo, pro Instagram, pro seu site, algo que você sabe, viveu, você leva algo assim? Tudo que está no meu Instagram eu vivi. Porque como foi? Quando eu completei 40 anos, eu e minha esposa, a gente tem um mês só de diferença. Nós tivemos um Calma outro. aí, calma aí. Eu achava que você tinha uns 33. Como assim quando eu fiz 40? Eu tenho 43. Faço 44 esse ano. Então, nos 40 anos, eu tive a crise dos 40 anos. Que aí eu tive um filho, né? Nós que queríamos, né? Foi programado o filho. Só que aí, quando ele nasceu, me deu uma crise assim. Tô com 40 anos, tô no auge da minha profissão, no auge do meu trabalho, e começar tudo de novo, né? E aí eu entrei em pânico. E nisso aconteceu algumas coisinhas que interferiu no meu relacionamento com a minha esposa. E aí nós 2 saímos para buscar coisas novas, no sentido assim, autoconhecimento, de nos conhecer, tanto conhecer a nossa intimidade quanto na sexualidade. Então, todos esses cursos de tantra, de pompoarismo, de masturbação consciente, foi tudo curso que nós fizemos. Eu fiz comigo, eu vi que deu certo e falei assim: puxa, eu tenho que ensinar os outros homens tudo isso daqui. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Mas tudo que eu ensino, eu vivi também. Então, mas assim, você sempre teve essa ideia de ajudar homens ou não? Ou tipo, você era focado em outra coisa? Não. Ó, eu sempre tive academia, eu e minha esposa, eu dava aula de ginástica, a gente tinha musculação, ela dava aula de balé, de dança. Inclusive, nós nos conhecemos na dança. E a dança de salão foi o nosso ganha-pão por muitos anos. A gente dava aula de dança de salão juntos e ganhávamos o nosso salário daí. Depois a Andrea fez direito e eu fiz educação física e fui dar aula na escola, dei aula em academia, passei em alguns concursos públicos e fui trabalhar como professor. Depois nós começamos a escrever para uma editora de São Paulo, conteúdos para quem prestava concurso público.
E aí nós começamos a criar uma equipe de professores, porque precisava do professor de matemática, do português, direito administrativo, de não sei o quê. E aí a gente montou uma equipe para escrever esses conteúdos para quem estudava concurso público. E aí nós fundamos o Instituto Maximiza Educação, que nós temos essa empresa que faz material para concurso público, quem presta concurso público. Então, são cursos online e apostila. Esse é o nosso ganha-pão também. E daí surgiu toda essa parte. A gente tem um know-how de cursos online, de fazer vídeos e de escrever. E a partir daí, com esse nosso autoconhecimento, a gente falou assim, não, vamos para o lado terapêutico holístico. E aí agora nós dois somos terapeutas. Ela trabalha com a mulher, eu trabalho com o homem, e juntos trabalhamos os casais, né? Uhum. Deixa o arroba dela aqui. Andreia.agostin. Termina com N do navio. Então é @andreia.agostin. Isso. Tudo que eu falo, ela também fala, mas do feminino. Camila Faneca, segue ela, @andreia.agostin. Camila é a minha esposa. Ela já disse aqui que ela tem muitas dúvidas, mas que ela vai chamar você no PV. E a Andreia, ela é muito mais desinibida e vulnerável assim para falar as coisas do que eu. É que como eu vivi nessa caixinha aqui dos homens, né, no main box, então eu tive mais dificuldade de me expor. Ainda tenho, né? Ainda tenho. Mas é um trabalho para mim também. O Medeiros Quinho está aqui dizendo que você é fantástico, Márcio. Obrigada. Eu acho também, cara. Você pode ter certeza que você ganhou um fã para a vida inteira. E assim, para quem eu puder falar do seu perfil, do seu site, eu vou falar que eu acho importantíssimo. Tem aqui mais uma pergunta, deixa eu achar aqui que subiu. É do Thiago. O Thiago diz assim, você acha que as dancinhas do TikTok estão deixando os homens menos másculos? Sim, pode ser que sim. Né? É tipo assim, uma máscara, né? Isso daqui eu faço porque está todo mundo fazendo, mas na verdade ele tem vontade de fazer, né? Ele tem vontade, mas usa isso como uma desculpa. Márcio, você acha que hoje a sociedade ainda obriga que o homem seja machão? Sim, completamente. Muito, até nas empresas, escolas. Sim, até mulheres. Até mulheres, né? Você sabe que o meu filho, acho que foi terça-feira, caiu, né, se machucou, e ele chorou muito. E aí, a gente ali no banho com ele, e ele chorando, disse assim, eu não sou homem. Falei, mas Felipe, por quê? Ah, pai, porque eu choro. Falei, não, homem chora sim, ainda mais quando tá com dor, né? Então, assim, e isso, Márcio, não foi a gente que disse para ele. Então, certeza que ele viu na rua, né? Com os amigos. Então, assim, isso ainda está muito forte, né? Por isso a importância de você que é uma referência para ele do masculino, quando você estiver triste, você chora na frente dele, você mostra que você está chorando. E que isso é normal, é natural. Todo mundo chora, todo mundo tem tristezas, né? Márcio, eu choro muito, assim. Aqui eles até brincam comigo que a gente não pode ver filme, porque eu choro. Uhum. Eu tenho isso muito, muito forte. Por quê? Porque tem certos filmes que eu vou lá atrás, então eu lembro de algo que eu já, vivi, sim, ou algo que eu não quero viver. Então eu choro muito, choro muito. Sim. Ó, o Medeiros Quinho
tá aqui assim, ó, um jovem que deve ter aqui pela falta uns 26 anos, pode falhar na hora H? Sim, claro que pode. E sabia que tudo isso que a gente está falando interfere na hora H. Por exemplo, quando a gente traz isso inconscientemente de que o homem é forte, o homem não chora, na hora do sexo, o que, que acontece? O homem não pode falar que não quer, ele tem que estar pronto para todos os momentos. Ele se coloca como responsável, porque assim, homem não é o provedor, né? Homem é o provedor. Então, na hora do sexo, homem é o provedor também. Então, ele acredita que ele que faz o parceiro ou a parceira sentir prazer. E, na verdade, não. Cada um cuida do seu prazer, cada um é dono do seu prazer. E quando ele traz essas responsabilidades de fazer o outro feliz, ele não consegue nem fazer ele feliz, quanto mais fazer o outro feliz. Isso daí pesa até no pênis também, entendeu? Inconscientemente, né? Isso traz consequências, sim. Mas tem algo que a gente possa fazer? Vamos supor, eu trabalho durante todo o dia e é um dia nervoso, estresse e tal. Existe algo que eu posso fazer quando eu chego em casa para que a minha energia melhore? Tem. Na verdade, é assim: você tem que buscar o que você gosta, o que você tem prazer em fazer e fazer isso antes de vir para casa, entendeu? Para você Antes. isso, para você renovar suas energias. Ou se não, chegue em casa e procure algo que você gosta para você mudar a vibração, né? Você muda a vibração, você muda o seu jeito também. O Medeiros Quinho, ele diz que ele tem 48 anos. Eu acho que eu posso dizer isso aqui, porque ele também pôs aqui, né? Que na verdade ele tem falta total de libido. Que é? Isso é normal, tipo, pela idade? De forma Existe uma alguma. idade que... De forma alguma. Não. É Medeiros? Isso. Medeiros, de forma alguma. Porque libido é essa energia que eu estou falando. É a energia de vida, é a energia sexual. Se você não está tendo energia de vida para fazer sexo, presta atenção como que tá suas outras áreas da vida, seu trabalho, sua família, porque também está faltando energia aí. Está faltando prazer nessas outras áreas da vida. Então, talvez você está executando essas outras áreas da vida sem prazer. E aí você também não vai ter prazer no sexo, que é a libido, é a vontade. E como que a gente faz isso? Revendo, né, nos conhecendo e começar a fazer as coisas com prazer. E não porque precisa, porque isso é bom para o outro, porque o outro gosta, ou para se mostrar para alguém que você é tal. Então, isso é um exemplo, mas buscar realmente o que tem dentro de você. Por isso que você tem que trabalhar a mente. E nós, que já estamos aí no 44, 48, a gente sabe que a nossa musculatura vai perdendo, vai ficando flácido, vai perdendo o músculo, né? O músculo vai perdendo aí a Rigidez, força. né? E é igual à academia. Então, por isso que tem que fazer o pompoarismo masculino que eu estou falando. É exercício para deixar o músculo lá de baixo duro, porque é ele que vai sustentar o pênis. Porque o pênis, ele fica duro só com sangue. Ele não é um músculo que a gente faz força e ele fica duro, né? Ele é um músculo, mas a gente não tem comando dele. Então, ele enche de sangue, ele fica duro. E quando a gente faz esses exercícios, tanto a gente melhora a força e a resistência, mas a circulação. Pode ver que as nossas veias, quando a gente faz musculação, fica mais dilatada, nossas artérias. E aí melhora a irrigação do pênis. O pênis fica mais ereto, mais firme. Então, é cuidar disso. Então, se você tiver mais dúvidas, como Medeiros, manda aqui. A gente ainda tem mais um tempo aqui, né, Márcio? Sim. E eu achei interessante. Ele disse aqui, o fato de ver pornografia interfere na vida sexual? Muita, né?
Sim, completamente. Porque assim, ó, a pornografia, hoje a pornografia no celular, você tá lá olhando a pornografia e isso te dá um prazer. O prazer é a dopamina, é esse hormônio dopamina. E aí, a cada dia, cada vez que passa, você precisa de mais coisas. Então, você está vendo uma loira, depois uma morena, uma japonesa, e daqui a pouco de 2, de 3, de 4, homem com homem, mulher com mulher. Você vai trocando muito rápido. Então, o nível de dopamina para você sentir prazer vai aumentando cada vez mais. Igual uma droga. Você usa tanto uma dose, depois você precisa de 2, depois de 3 para fazer o mesmo efeito. E aí, o que acontece? Quando você vai para o sexo real com uma pessoa, aí é você e ela. E aí, cadê o rápido? Então, o nível de dopamina que você produz no seu corpo não atinge aquele tanto que você já está acostumado para sentir prazer. E isso vai influenciar tanto na libido, que é a vontade de fazer sexo. Então, aí você vai perdendo a vontade de fazer sexo com o parceiro ou com a parceira. E isso também dificulta a ereção. Você vai perdendo a ereção. A Andréia mandou aqui. Oi, marido. Ah, né? Ela tá aqui agora. Oi, mulher. Ela Márcio. não está em casa, ela saiu com os filhos para o aniversário. Entendi. Márcio, me fala um pouco sobre o seu podcast. De onde que veio a ideia? E assim, ele é todo sábado, Todo sábado. né? Todo sábado tem algo novo? Sim, isso. O podcast, na verdade, ele surgiu dentro da minha empresa, né? O Instituto Maximiza Educação, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando nem existia podcast, foi um colaborador, não, foi uma pessoa que estava na nossa empresa nos ajudando com ideias dentro do marketing. E ele falou assim: vamos pôr o podcast? E aí a gente nem deu bola para ele, porque isso aí nem existia, né? E aí a gente fez uns 2, 3 naquela época e paramos. Aí hoje, como eu mudei de cidade, hoje eu tô em Marília, nós trouxemos o estúdio, né, da cidade onde a gente estava, criamos o nosso estúdio e pensamos em começar a fazer o podcast. E aí a gente fez todo ele direcionado para isso. Eu faço e minha esposa também usa para fazer o dela. O dela chama Podlove. E o meu é o podcast Homens, né? E aí eu convido pessoas para ir e trago um tema. Então, o primeiro tema foi atividade física, o segundo Foi esse que eu vi. a gente falou sobre da onde que surgiu o nome Homens, a marca, tudo, esse trabalho. E agora o terceiro que sai amanhã, nós vamos falar sobre dor, tanto dor física quanto dor emocional. Que aí eu convidei 2 fisioterapeutas para a gente falar sobre dor. Márcio, falando sobre dor, né? Você acha que existe alguma dor do passado ou do mundo hoje, né? Que a gente vive, que eu vivo e tal, que isso interfira na saúde sexual? Fora abuso. Fora abuso. Entendeu? Entendi. Mas quer repetir? Repete que eu vou refletir aqui. A minha resposta Tá. não é assim, com certeza. Tá. Se existe alguma dor que a gente possa ter vivido durante a nossa vida e que isso reflete na vida sexual, fora abuso, né? Sim, sim. Deixa eu trazer um exemplo aqui, vamos ver. Na verdade, Paulo, todas as nossas dores de infância, isso vai refletir no nosso campo sexual. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente busca um companheiro ou uma companheira que vai casar com aquilo que a gente não tem. Então, por exemplo, a minha mãe era uma mãe que dava tudo que eu queria. Eu fui o 8º filho dela. Então, eu fui quase um neto dela, né? Então, eu chorava, o que eu queria já estava ali. Então, eu idealizava o que eu queria
era só fazer no outro dia estava lá. Então eu fui mimado. E ser mimado é uma forma de rejeição. Então é uma forma inconsciente que a minha mãe tinha de me rejeitar. Não que ela queria me rejeitar, entendeu? Mas isso é inconsciente. E eu trouxe isso para minha vida adulta. Qual que é a rejeição? Assim, qual que é o meu medo de ser rejeitado, de receber um não? Então, com todo esse trabalho meu que eu fui buscar de autoconhecimento, eu entendi que eu não me jogava na minha relação. Eu estava sempre pela metade. Então, na hora do sexo, eu não estava inteiro ali. E isso interfere na disfunção erétil, isso na libido, interfere em tudo, porque está na mente, né? E aí eu fui entender... Por quê? Essa rejeição? Porque o medo de receber um não. Então, eu não vou me jogar, não vou me entregar, porque vai que eu recebo um não, né? Isso inconsciente. Outra coisa também, que eu busquei? Eu busquei uma mulher que fosse igual à minha mãe. Então, a Andréia fazia tudo que eu queria. Então, eu projetava tudo e ela entrava na ação e realizava tudo para mim. Ela com a dificuldade dela, né, buscando talvez um pai em mim e eu buscando uma mãe. E quando a gente traz isso para a constelação sistêmica, a gente entende que, porque nós temos a nossa criança ainda com a gente, ela vai ficar com a gente pro resto da vida. Nesse relacionamento, quem convive não são os adultos, são essas crianças, eu buscando a mãe e ela buscando o pai. Então, quando um filho busca uma mãe, uma criança busca a mãe, não tem sexo, entendeu? Não tem desejo. E isso vai interferir no relacionamento. Márcio, você acha que hoje o homem ele casa para ter uma mãe? A maioria dos relacionamentos, eu falei ontem, são distorcidos, né? Aí cada um buscando a sua dor, mas sim, buscando algo que você não tem no outro. E aí a gente Então, tem que hoje, entender que não está faltando nada aqui, entendeu? Isso é uma ilusão minha, né? E aí eu será que, pode falar. será que quem é filho único sofre muito com isso? Com isso que você falou tipo, de não ser aberto, sabe? De sofrer mesmo. A questão não é ser filho único. A questão é a leitura que essa criança vai fazer dos pais. Entendeu? Então, talvez os pais tendo um filho único, eles vão ter comportamentos que pode, né, na leitura dessa criança, trazer mais dores para ele depois. Tipo, mimar, dar muita atenção, né? Porque Depois que ele casa, ele não vai ter isso, né? sim, O tempo todo. sim, aham, E aí é onde tem os embates, né? sim, aham. Tá, Márcio, passou Que é a aqui. princesinha, que é o filho da mamãe, né? Eu não vou achar, mas eu bati o olho, eu li, e aí eu vou trazer o tema. E é um tema bem polêmico, tá? Até que ponto a igreja, seja ela qual for, interfere na sexualidade? Olha, eu vou usar XYZ aqui, tá? Para não falar. E tá. É assim, ó. A igreja, se a gente for buscar lá de trás, é ela que mantinha o poder. Então, se ela precisava do poder, ela tinha que tirar o poder dos outros. E foi isso que eu falei. Então, você ter o poder da sua sexualidade, isso interferia na igreja. Então, isso foi sendo cortado, principalmente para as mulheres, né? E aí a gente vai trazendo isso desde aquela época. Desde aquela época a gente vai trazendo todas essas questões. Repete a pergunta, Paulo. Que eu fui lá. Até que ponto.
Tá. Até que ponto que a igreja, seja ela qual Ah, for, beleza. interfere na sexualidade? Sim, Então, por então, quê? voltou. É que eu fui lá Então, longe, porque agora eu vou assim, voltar aqui. não, tá certo. Então, porque assim, ó, a gente sabe que muita igreja hoje diz, né, que não pode ter sexo antes, né, do Isso. casamento, que Por isso que eu é falei pecado para e usar tal. o XYZ. Então, Aham. tem igreja X que não pode se masturbar, não pode ter relação antes do casamento. E isso interfere muito, muito, muito. Sabe por quê, Paulo? Porque a energia sexual, que é a energia de vida, tem uma hora que ela precisa sair. Ou ela tem que sair pelo sexo, ou ela tem que sair pela masturbação, de alguma forma, porque ela fica aqui no órgão genital, ela tem que subir. Então as pessoas fazem, mas com, tipo assim, eu estou fazendo isso, mas eu não posso fazer isso, isso é pecado. E aí vivem essa dor, né? E, Tipo assim, faz, né? Tipo, faz porque tem que fazer, mas assim, no mesmo tempo que ele acha bom, gostoso, ele sabe que é errado e que ele vai pro inferno. sim. E aí eu te trago aqui que eu tenho clientes, já tive clientes dessas religiões, inclusive líderes dessas religiões, para conversar comigo. E aí é muito complicado, Paulo, no sentido assim, que eu tenho que fazer um trabalho bíblico, entendeu? Eu tenho que estudar e aí eu tenho que trazer assim para a pessoa. Olha, a Bíblia, ela foi escrita naquela época. Então, alguma, tipo assim, cartas aos romanos, a carta foi feita para aquele povo, entendeu? Então, naquela época, deixar de fazer algumas coisas era importante, mas para aquele povo lá que estava abusando ou excedendo as coisas. E aí a pessoa lê aquilo lá e acha que é para gente ainda, entendeu? E aí até sem explicar essas coisas para depois ele ficar leve, é muito difícil. Não é fácil, não. Então, assim, você acha que de 100, né, por cento, quanto que ela mexe na vida Quando sexual? Então, eu não conseguiria dizer para você porcentagem, porque eu diria assim, que é a porcentagem das pessoas que estão ainda dormindo aí nas religiões, entendeu? Mas mexe muito. Muito, muito, sim. Acredito que porque assim, até quem ainda são de religiões mais liberais, ainda tem essa dificuldade, porque é um tabu falar, é um tabu questionar, buscar, né? Não é só também dentro da religião. É em tudo, né? É em tudo. É assim, eu ainda fico besta que em pleno século XXI a gente tem gente que não fala sobre sexo abertamente. Sim, ó, se a gente pegar, me fala, que pai que ensinou um filho a se masturbar? A Nenhum, eu falar acho. sobre masturbação? Não tem. Não. Porque muitas vezes é vergonhoso, Sim. né? Aham. É vergonhoso. E eu penso que para a mãe e para a filha, pior ainda, né? É pior. Sim. Sim, porque esses Mas esse, bloqueios foram maiores. Tipo assim, tira a mão daí que é feio. Aí para os meninos, não. Para os meninos, olha, mostra aí o seu pipi. Não é assim? Mostra o tamanho do seu pipi. Então é diferente. e aí isso volta no nosso tema, masculinidade, porque o Sim, homem, né, tem que mostrar que é homem, né? sim. Aham. Tem que ficar Tá provando que é certo. homem o tempo todo. O, o tempo todo. Márcio, tá chegando ao fim, a gente já tá aqui quase uma hora. Obrigado. Eu que Como você agradeço. falou, gratidão. Eu acho que foi um tempo proveitoso demais. Daqui uns 2, 3 meses, eu quero que, sabe, você volte caso você tenha gosto. Caramba.
gostado, né? Claro, De com estar certeza, aqui. adorei. E assim, eu quero até ver, sabe, com você, se a sua esposa topa, sabe, né, fazer comigo em abril, não, mas em maio. Depois você fala aí com ela que se ela topar, eu chamo ela também. Talvez fazer você e ela, e aí Sim. a gente vê o que Aham. rola aí, O que você quiser, tá? só entrar em contato a gente combina. Márcio, o espaço é seu. Fala aí o que, sabe, você quiser pra gente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês que fizeram pergunta, que está aqui nos acompanhando e que está nos assistindo, né, após ter acabado a live aqui. Gratidão. Se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato com o Paulo, comigo, a gente vai tirar todas essas dúvidas. E para vocês, homem, que a gente está falando da masculinidade em 2022, então tá mais do que na hora de você começar a cuidar desses pontos, né? De entender, de sair dessa caixinha aí de crenças e valores que construíram e que a gente acredita nisso até hoje. Então, não tem certo e errado, tem aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Então, o que te faz bem, você abraça, não importa se você está agradando o outro, se está desagradando, está fazendo bem para você. Claro que dentro do seu círculo familiar tem que fazer bem para todo mundo ali, mas principalmente para você. Então não tem certo e errado, tem aquilo que te faz bem. Tá certo, Márcio. Mais uma vez, obrigado, muito mesmo. Eu já virei seu fã. Eu tenho certeza que quem estava nessa live aqui também. Eu vou deixar a live gravada e quem assistir, eu tenho certeza que vai virar seu fã. Obrigadão, Obrigado, Paulo. viu? Boa noite, obrigado. Abraço. Oh, Tchau. tchau.